Bom, estamos aqui mais uma vez reunidos com o assessor Jean Prado para falar sobre o que está abalando o mercado financeiro dessa semana. E o assunto de hoje é um assunto que interessa a muitos brasileiros, que é sobre o INSS. Tem até uma piadinha, uma brincadeira interna que fala que a sigla do INSS significa "Isso não será suficiente". E nós vamos conversar sobre isso, nessa data de hoje, sobre a projeção do INSS para você que está aí na faixa dos 40 anos e de repente tem a pretensão de se aposentar próximo dos 60 anos. Nós trouxemos dados sobre essa projeção do INSS para 2045. E a gente vai falar como que está esse contexto atual sobre as possibilidades de aposentadorias que nós temos hoje no Brasil. Bom, para começar, queria dar boas-vindas a você, Gia, mais uma vez, nesse nosso papo semanal sobre o que está abalando o mercado financeiro. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Bom dia, Elô, muito obrigado pelo convite novamente. E esse assunto é o que está dominando o mercado aí nos últimos dias, né, principalmente aí com essa denúncia aí, com essa operação da Polícia Federal, apurando desvios na no INSS, algo, pelo que se comenta, algo em torno de R$ 6 bilhões, né, É e muito dinheiro, né, Gia? é muito, muito dinheiro. E essa conta provavelmente vai ficar para o governo federal, que vai ter que restituir quem foi, lesado, né, os aposentados, os beneficiários que foram lesados, e aí é mais um rombo na previdência, que já é deficitária hoje, né, então vamos ter mais uma conta para pagar. E a previdência sempre teve essa projeção que ela não vai ser suficiente, como você brincou, né, nunca será suficiente. E a cada ano que passa, novas necessidades de reforma sempre vêm à tona. Então é um assunto muito importante e muita gente se preocupa. 95% hoje dos aposentados dependem da previdência, dos recursos da previdência social, então é um assunto que interessa a todo mundo. Isso é verdade, já é um assunto que todo brasileiro tinha que dar um mínimo de atenção necessária quando a Exatamente. gente fala de aposentadoria. Nós, como planejadores financeiros, a gente fala muito isso, né? Nossa função, de fato, é educar essa pessoa através de investimentos recorrentes, seja em fundos, seja em planos de previdência privada, ou seja, qualquer outra forma que ela vai realmente ter uma renda no futuro. Mas o foco hoje também é falar sobre isso, falar sobre essa importância do planejamento, mas também falar da situação do INSS. Então, eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo de hoje falando das projeções atuais, né, do INSS. Eu também trouxe aqui alguns números, né? Para quem ainda, de repente, nunca entrou em contato com essa questão da aposentadoria do INSS, né? Vamos dar um review assim geral como é Uhum, que é o processo. Bom, o INSS funciona hoje da seguinte forma: você tem que ter, né, alguns anos de contribuição para você ter direito à aposentadoria depois que você alcança uma idade mínima e uns anos de contribuição mínima. Só que o que as pessoas às vezes não têm a preocupação é o seguinte, que hoje o INSS ele já tem um teto máximo. Hoje, em 2025, o teto é de 8.157,41 reais. Ou seja, se você tem uma renda maior do que essa hoje, quando você for se aposentar, obviamente, esse valor ele é atualizado é, com reajustes, né, de inflação e etc., mas ele vai ter um teto máximo. E às vezes as pessoas elas não fazem esse planejamento, essa projeção para o futuro, porque acham que eu vou pagar lá o INSS, vou ter uma aposentadoria, né, como cidadão, mas não entendeu que a conta do INSS hoje, em 2025, ela já não fecha. Em uhum. 2045, as projeções não são nada otimistas. Então, isso é importante. Você que está nos escutando, você que vai ver esse vídeo, compartilhar com alguém, para vocês começarem a realmente ter esse amadurecimento de planejamento a longo prazo. Eu sei que não está na cultura do brasileiro, mas sim é importante você pensar hoje,
porque quando a gente fala de plano de aposentadoria ou projeção da aposentadoria, é algo que requer tempo e é algo que requer muita disciplina para você realmente construir um futuro onde você vai ter uma condição mínima ali de saúde. Um pouquinho que antes de a gente entrar, né, aqui nessa gravação, eu estava conversando, né, com o Jean sobre os custos, né, de saúde que são necessários quando a gente já atinge uma certa idade. Então, provavelmente, esse custo de saúde, quando você chegar na velhice, ele também vai aumentar, também vai ser grande. Os planos de saúde têm um valor maior, porque a faixa etária mudou, os custos com medicação e uma série de outras coisas vão interferir. Por isso que é importante, se você ainda nunca parou para pensar na aposentadoria ou no seu futuro, seja em 45 ou um pouco depois, um pouquinho antes, preste atenção aqui na gente hoje, que a gente vai falar sobre essa projeção que é muito importante. Mas, Jean, para começar aqui, o que que você tem de dados hoje, Jean, sobre a projeção aqui do INSS? A gente já sabe que o INSS não fecha as contas, né? Mas eu sei que você é um pesquisador aí de dados, quase um cientista de dados e planejador financeiro, né? Que sempre gosta de trazer dados atuais aqui para o nosso bate-papo da semana. O que que você traz hoje sobre, os números do INSS? Compartilhe aí com a gente. Realmente, Elô, nós que trabalhamos aí com investimento, com assessoria para auxiliar o nosso cliente, a gente precisa ter informações atualizadas em mãos para poder demonstrar, né. E hoje o INSS, o que é arrecadado pelas empresas que pagam, né, as contribuições e o que é descontado dos funcionários, ele é insuficiente para custear as pessoas que estão, recebendo o benefício. Existe até uma brincadeira que o INSS é uma pirâmide legalizada, né, é um esquema de pirâmide legalizado, porque você arrecada de quem está entrando para pagar quem está já lá dentro, né. Só que essa conta não fecha, realmente, o que é arrecadado hoje é menor do que o que é despendido em pagamento de benefícios. E quem que arca com esse déficit da previdência? É o governo federal, é o Tesouro Nacional. Então, nesse ano de 2024, o gasto com previdência foi de 960 bilhões de reais. Desse valor, o governo precisou cobrir 416 bilhões de reais, algo aí em torno de 3,45% do PIB. Esse valor em 2024 é 60% maior do que era em 2015. Então, de 2015 para cá, em 10 anos, em 9 anos, ele subiu 60%. Então, a gente está a cada ano subindo o gasto do Tesouro Nacional, o gasto público, o gasto do governo, custeando a previdência, porque nós estamos, aumentando o número de pessoas se aposentando, a nossa demografia, nossos dados demográficos no país estão aumentando a população idosa, a população em idade de aposentadoria, e está diminuindo o número de pessoas nascendo, pessoas mais jovens, pessoas ingressando no mercado de trabalho. E com isso, essa conta começa a ficar cada vez mais onerosa ao governo, né. Então Antes da hoje. gente entrar só nesses fatores aqui, Gia, só vamos fazer Uhum, uma relação para quem está nos escutando, que em 2000, antes a gente tinha 8 contribuintes colaborando para a aposentadoria de uma pessoa idosa, certo? Isso no exatamente. ano 2000. Você passou aqui para mim hoje que o equilíbrio, né, para a gente alcançar ali um equilíbrio fiscal entre essas pessoas, os jovens, né, que pagam, Uhum, contribuem com o INSS, e as pessoas que já se aposentaram, o equilíbrio estimado, esperado, é de ter pelo menos 3 contribuintes para cada um idoso. Que informação que você tem hoje? Eu sei que depende da metodologia, cada um faz o seu cálculo, né? uhum, Mas assim, que seria essa projeção esperada aí para os próximos anos ou para dois mil e quarenta uhum, e cinco? O dado que eu tenho aqui que esse seria mais ou menos 2 pessoas em 2045, dois contribuintes por idosos, ou seja, já não fecha, porque no mínimo seriam três, né? é, Seriam 3 pessoas. exatamente.
Eu sei que você tem um outro dado que foi calculado de uma outra forma, mas ele é muito próximo. Você gostaria de compartilhar aqui com a gente também? A gente tem uma entrevista recente do presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego. Ele disse o seguinte: em 2015, há 10 anos atrás, o número de contribuintes era de 5 contribuintes por, beneficiário, por aposentado, né. E hoje a gente está vivendo uma realidade de que esse número baixou para 1,7. Então nós já estamos abaixo Da do projeção, né? do mínimo necessário para Aham, custeio, né, da uhum, projeção. E isso tem vários fatores que influenciam, né, então, menos pessoas no mercado de trabalho, né, menos pessoas registradas em regime CLT, então tem muita gente que está na informalidade, pessoas que, acabam não recolhendo, contribuições para o INSS, não tendo direito, não tendo, tempo de contribuição. Então tudo isso impacta na arrecadação do INSS. Lembrando que não é apenas a contribuição do empregado. Sobre essa contribuição do empregado, também tem a parte que a empresa recolhe, que é o percentual maior, né, que é 20%. O empregado, ele contribui na faixa de 8 a 11% do salário, e a empresa contribui com mais 20%. Então, quando uma pessoa sai da formalidade do regime CLT e vai para a informalidade, seja trabalhando nem como um microempreendedor, né, no com alguma empresa aberta, essa arrecadação da previdência ela diminui. Nos últimos anos a gente vê muito isso, né, as pessoas saindo da formalidade e indo para a informalidade. Nos anos de pandemia a gente viu como essas pessoas sofreram, né, quantas pessoas que dependiam aham. do trabalho diário, né, para sustento, e aí isso aí caiu, né. Então hoje, nós já estamos numa faixa de 1,7 trabalhador por aposentado, por beneficiário. Ou seja, né, a conta realmente não tem como fechar, Não. porque tem muita gente recebendo benefício e pouca gente de fato contribuindo. Mas assim, né, não querendo criar alarme, mas realmente isso é uma situação que aflige o país, e a gente, como planejador, a nossa missão, eu entendo que também é contribuir com essa parte educacional de conscientização das pessoas. Aqui a gente pode dizer, né, de forma um pouco mais detalhada, que são pelo menos aí 4 fatores que interferem, né, nessa falta do balanço ali do INSS, né? Alguns você já comentou, como envelhecimento da população, baixa Uhum. pessoas, né, com PEA, né, população economicamente ativa, tem a pressão fiscal e a própria necessidade de novas reformas para mudar as regras, para trazer um pouco mais de solidez para as contas do INSS. O meu convite agora para você, Jean, é a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, a parte do envelhecimento da população, isso é fato. O Brasil está envelhecendo antes de enriquecer, que é Exatamente. uma verdade, né? Se você comparar com outros países, né, por exemplo, os países da Europa, que já têm uma taxa de envelhecimento maior, é diferente porque eles já fizeram, eles enriqueceram antes de envelhecer. E aqui no Brasil, infelizmente, por condições estruturais, enfim, N situações, nós estamos envelhecendo antes, de enriquecer. Só que o processo de envelhecimento é algo real, não é uma. É você realmente olhar para os números e ver a realidade, né? Ano a ano, se vocês quiserem consultar aí qualquer dado do IBGE, vocês vão perceber que de fato a população ela tá, e nossa pirâmide etária ela tá ficando cada vez com mais pessoas idosas e menos pessoas jovens, né? Então Sim, é algo que vai acontecer, é fato, tá? Então, esse envelhecimento causa essa questão, né, de ter mais pessoas precisando de benefícios e poucas pessoas de fato pagando, né, de fato contribuindo com o INSS. Você tem mais algum dado que você queira contribuir sobre isso, Jean? sim. Esse é um movimento, é uma realidade mundial, né, não é apenas no Brasil. Então a gente vê que as famílias estão diminuindo o número de filhos, né. Hoje,
Quando se compara com a década de 60, de 70, 3, 4 filhos era o padrão. Hoje, quando muito, uma família está tendo um filho, né. Eh, no Você vê que no Japão isso, acontece muito, né. Na China, recentemente a China retirou a proibição, né, de ter mais filhos, né. Eles estão incentivando os casais a terem mais filhos lá para aumentar o número de pessoas jovens, né. Então é um movimento mundial, não é apenas no Brasil, tá. E aí, vários fatores influem, né, desde cultura, de situação econômica, né, de realidade, né, a modernidade que a gente, né, diz, né, os tempos atuais. Então, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Isso é verdade, já. E interessante que são dois fatores, né? Uma coisa é o envelhecimento, porque as pessoas estão vivendo mais, né? Ou seja, está Exatamente. aumentando a expectativa de vida, que é um indicador demográfico que é importante qualquer política Uhum, pública olhar para isso. E o outro indicador é a baixa taxa de natalidade, ou seja, uhum, as famílias estão cada vez mais reduzidas. E sim. isso também interfere na dinâmica do mercado de trabalho, na dinâmica do INSS, que são menos pessoas contribuindo. E isso, quando a gente vê no macro, nos dados do Brasil, faz diferença. E é o que a gente está vendo hoje no INSS, que é esse gap, né? Esse descompasso entre as pessoas que estão usando o benefício e as pessoas que de fato estão pagando, né, pelo INSS. Bom, já que eu já falei da questão dos filhos, né, essa redução, né, de natalidade, também, como você mesmo comentou, não é um movimento só no Brasil. As pessoas, só pegar, né, os nossos ancestrais, né? Minha avó, por exemplo, Uhum, teve 6 filhos. A minha mãe teve 3 filhos. Eu tive um e fechei minha fábrica, né? Então, isso não é um movimento da Heloísa. Isso tem várias Heloísas que estão pensando da uhum, mesma forma. Então, esse processo de redução, de filhos é algo muito, que está acontecendo. Isso que eu ainda estou na estatística, eu tenho um filho. Agora, tem muitos casais, muitas pessoas que optam em não ter, e ok, é uma decisão, né? Tá tudo certo. Mas isso interfere nessa pirâmide, né? Como você brincou aqui no começo, né? uhum, De quem paga o INSS lá na frente, né? Essa pessoa que hoje opta também em não ter filho, em algum momento ela também vai precisar, não necessariamente do INSS, mas ter dinheiro para ter uma velhice com qualidade de vida e etc. Né? Por isso exatamente. que é importante a gente pensar hoje no que você pode fazer para o seu futuro, né? No seu planejamento financeiro aí a longo prazo, seja qual o produto financeiro que você vai escolher, né? Aí sim vale a pena ter uma ajuda profissional de uma pessoa que realmente entenda disso para escolher um produto adequado aí ao seu perfil, o seu poder de contribuição e principalmente o tempo necessário que você precisa para manter a qualidade de vida que você deseja ali no seu futuro. Bom, também, Jean, nós temos aqui a questão da pressão fiscal, né? Ou seja, as contas, de uma forma geral, o governo está gastando muito, o INSS, ele é um custo, não sei se é a forma mais adequada de dizer isso, mas ele é um custo recorrente, porque todo mês tem ali os aposentados, mas também tem as pessoas que tiveram afastamento, que tiveram alguma questão de saúde, que também utilizaram o INSS para esse momento e é um custo que o governo acaba assumindo e também sai da conta do INSS. A gente, como planejador financeiro, acho que a visão, pelo menos a minha visão, daí você dá a sua opinião, Uhum, já. O que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte: independente de quem está sentado no governo, quem tem o poder da caneta, sempre tem alguma forma de você ganhar dinheiro, sempre tem alguma forma de você entender o jogo financeiro e se posicionar. Independente se é lado A, B, enfim, tanto faz. Mas é você olhar realmente para o mercado, olhar para esse movimento, e entender que isso interfere no teu bolso.
Antes de a gente começar aqui, a gente estava falando, né, como que essas novas regras, principalmente de fundos, né, de fundos não, da Previdência Privada, como ela mudou e ela deixou mais fluida, mais dinâmica. Antes você pagava a taxa de carregamento, né, que você comentou, você não podia, não tinha tanta flexibilidade de você pular de um fundo para o outro, e hoje em dia as Uhum. coisas elas estão mais fáceis. Porém, você precisa entender, né, o momento certo e saber o que olhar para ver se realmente o que você já está pagando tá compensando, né? Qual que é a tua opinião sobre isso, Jean? A necessidade do investidor, do cliente, de cada um se preparar para o futuro, ele é muito grande. E como você falou, hoje o INSS ele tem um teto, R$ 8.000, R$ 8.100. Muita gente que tem um custo de vida hoje já acima disso, 10, 12, R$ 15.000 e tem uma renda, né, as coisas, ela precisa, se preparar para quando chegar na idade de aposentadoria. Porque se ela continuar com esse padrão de vida, e tudo indica que na velhice as pessoas demandem mais, recursos para custear também a saúde, né, ela precisa se preparar para de onde virá o complemento. E isso considerando que ela se aposente com o teto da previdência, né, então ela vai precisar fazer uma programação. E quando a gente fala em um plano particular de previdência, não necessariamente a gente está falando no instrumento de previdência privada. A pessoa pode investir em outros ativos para a sua aposentadoria, não precisa ser no instrumento de previdência privada. Tem muita gente que não gosta desse instrumento, né. Então, você pode investir em um fundo de investimento de renda fixa, você pode ir comprando ações para receber dividendos lá na frente, você pode ir comprando fundos imobiliários para receber dividendos de aluguéis, né. Então tem vários ativos que você pode ir construindo uma carteira ao longo do tempo. E quando a gente fala de investimento, seja para previdência, seja para construção de patrimônio, o que for, o tempo é o maior aliado do investidor. Quanto mais cedo o investidor começar a se preparar, começar a aportar dinheiro para o seu objetivo, mais suave vai ser esse caminhar dele, né. O tempo, quando bem utilizado, ele é um aliado, porém, quando negligenciado, ele é um inimigo. Porque quando você chegar aos teus 50 anos querendo se aposentar aos 60, você vai ter que injetar um grande capital, um grande valor mensal para obter um capital necessário para sua aposentadoria. Enquanto que, quando você começa aos seus 20 anos, seus 25 anos, esse aporte mensal, ele é muito mais suave, ele vai te machucar menos no teu orçamento mensal, para você construir teu patrimônio, um patrimônio até superior do que você construiria lá colocando muito dinheiro aos seus 50 anos, né. O tempo ele vai remunerar muito melhor o teu capital, os juros compostos, né, do que você começar tardiamente a se preparar. Então, quanto mais cedo o investidor se preparar, em qualquer tipo de ativo, qualquer tipo de aplicação, seja em títulos de tesouro, seja em fundos de renda fixa, seja em renda variável, ele vai ter um caminhar mais suave. O que que é o difícil nisso? É a regularidade, é a constância, A porque disciplina. a disciplina, porque você caminhar durante 20, 30 anos aportando mensalmente o valor, você vai ser bombardeado com muito desejo de consumo, troca de carro, compra de celular, troca de imóvel, viagens. Então tudo isso vai tentar tirar você do planejamento. Mas é muito importante o investidor, a pessoa ter essa consciência que ela está construindo para o futuro. Exatamente, o que você trouxe é fundamental, Jean, fundamental. O tempo faz total diferença, a disciplina faz total diferença. E o que que eu percebo, né? Tem alguns clientes que às vezes eles até têm uma certa disciplina, uma certa regularidade, começa a aportar ali um ano, dois, três, mas parece que não vê o dinheiro crescer. Mas realmente, nos primeiros anos, ele quase não faz diferença. O que faz diferença é, eu brinco, a partir do sexto ano você vai falar comigo, né? Que você Exatamente. realmente começa a ver diferença ali na curva, e realmente ver que que aquele teu dinheiro está fazendo mais dinheiro, né? Aquilo que você já Isso. aportou está fazendo mais dinheiro. Então, isso aí realmente é muito.
é muito importante. E o conhecimento também, né, do que olhar. Porque às vezes tem fundos e fundos, né? Tem planos de previdências e planos de previdências. Tem Exatamente. momentos para você entrar em certos produtos e tem momentos que não Hum, é interessante. Por isso que o estudo, passar por um processo de educação ambiental, ambiental não, desculpa, financeira, estou com educação. ambiental na cabeça hoje, que a próxima live é sobre isso. Passar por um processo de planejamento financeiro, educação financeira, é fundamental, entender o que, se aquele dinheiro realmente está rendendo ou não, se aquele dinheiro é suficiente, pelo menos, né, o que você está aportando, o fundo que você está aportando, Uhum. tá rendendo mais que, né, tirando ali inflação e custos, realmente está tendo um rendimento real. Já tive clientes que aportaram por um tempo, só que o fundo rendia tão pouquinho que a inflação praticamente comia todo o recurso, tudo que a Hum, pessoa estava aportando. Ou seja, ela tinha disciplina, tinha constância, porém não tinha o conhecimento suficiente para entender o que que ela estava fazendo. Por isso que o processo educacional ele é muito importante para isso, tá? E a outra questão é a mentalidade, né? Só reforçando o que você trouxe, né, Jean? É o olhar a longo prazo. Gente, exatamente. plano de previdência, seja qual for, ou o que você escolher como ativo, pensando na sua aposentadoria, é na sua aposentadoria. Você não vai consumir ele no meio do caminho. Você não Exatamente. vai gastar na primeira viagem que você queira ir, ou, né, sei lá, trocar o carro ou coisas assim, não. Planejamento para aposentadoria tem que ser com esse fim, para aposentadoria, lá na frente. Ah, não pode trocar de carro, não pode fazer viagem? Não, não disse isso. A questão é que você faz um planejamento pensando em todos os seus desejos. Então, uma coisa, né, uma parte você realmente coloca pensando na aposentadoria, outra parte sei lá, para trocar de carro em, sei lá, três ou a cada 5 anos, e outra coisa é você fazer né, reservar um dinheiro para você viajar de tempos em tempos. Mas isso é parte do planejamento financeiro, isso faz parte. Então, é todo um processo, né, onde você vai distribuir ali os seus investimentos, cada um com uma finalidade, cada um com uma característica, para realmente satisfazer seus desejos e necessidades aí ao longo da vida. Mas como hoje a gente está falando de aposentadoria, dinheiro para aposentadoria é para aposentadoria, não pode Hum, gastar no meio do caminho, senão você vai, alguma é, peça do quebra-cabeça aí vai faltar, né? Então, pensem nesse sentido. E não, falando em termos práticos, né, Gi, até você trouxe aí duas projeções que eu achei bem interessante. Porque às vezes as pessoas pensam, né, que tem que aportar muito. Se você começa cedo com um valor menor, você vai ter uma boa rentabilidade aí ao longo do tempo, e lá no futuro vai ser excelente para o teu bolso, uhum, né? Mas se você demora mais, aí realmente o teu aporte mensal precisa ser mais robusto para você ter o mesmo resultado nesse período. Mas aí já, para trazer uma projeção realista, você poderia mostrar o que que você sim, trouxe como simulação para nós? sim, porque quando a pessoa começa muito tardiamente, ela perde um elemento importante, né, que é o tempo, né, que é o juros compostos, juros sobre juros. Então você tem um tempo menor de, remuneração do teu capital, a cada aporte mensal que você faz. Então você deixando ele remunerar menos tempo, ele cresce menos. Eu fiz 2 simulações aqui, para uma pessoa na faixa aí de 25 anos, contribuir, aportar durante 35 anos um valor mensal, pensando na sua aposentadoria, no seu rendimento lá na velhice. Então, se uma pessoa iniciar, com R$ 300 mensais durante 35 anos, digamos que ele começou a aportar durante os seus 25 anos, né, que a gente imagina que a pessoa já esteja melhor já empregada, com salário menor, então R$ 300 não vai impactar tão grande, tão fortemente no orçamento dele. R$ 300 mensais durante 35 anos.
considerando uma taxa de juros, livre de inflação de 6%, o que é plenamente, Possível? possível hoje, né, nós estamos fazendo uma projeção, eh Fora da realidade, né, bem fora da real. realidade, Sim, né, é. então um ganho real de 6% numa aplicação, num fundo de investimento qualquer, durante 35 anos, ele teria uma renda de R$ 4.200, vitalícia, né. Ele acumularia um capital de em torno de R$ 500.000 e teria uma renda aí, considerando esses R$ 500.000, aí também aplicado numa taxa de juros, possível, né, realista, E teria 4.000 conservador, né, aí um acho que é perfil importante conservador. falar que você está trazendo uma simulação conservadora, porque tem Exatamente. simulações que são, mais arrojadas, que têm a possibilidade de ter até um maior rendimento. Tem produtos que eles pagam mais de 15% ao ano, né, 17%, com risco maior, mas aqui a gente está trazendo um rendimento de 6%, um rendimento real de 6% ao ano. Então ele acumularia em torno de R$ 500.000, R$ 513.000, o que daria uma renda de R$ 4.200 para ele mensalmente e consumindo apenas os juros desse capital. No final, digamos que aconteça uma morte desse titular em algum momento, esse capital é transferido para os dependentes, Para para os os herdeiros, né. beneficiários, para os herdeiros, né. Então, na previdência pública não, a pessoa se aposenta, contribui durante 35 anos, se aposenta, quando ele falece, o que ele contribuiu não vai para a família, ele deixa de receber, o benefício ou no máximo, os É, dependentes recebem lá alguma coisa, né. quando é de menor ou alguma situação muito específica, né, mas de qualquer forma Exatamente. recebe mensal até ou, atingir a idade mínima, né, para perder o direito, mas não recebe a bolada, né, não recebe Exatamente. esse capital que é a diferença quando você investe aí em fundos e é diferente, você fica com o Então dinheiro. exatamente, o capital acumulado é de tua propriedade. Quando você faleceu, ele é transferido para sua família, para os seus herdeiros, né. E a outra segunda simulação que eu fiz, também num horizonte de 35 anos de aporte, aí aumentando de R$ 300 para 350, aumentando R$ 50 apenas, de 500.000 que você acumulava na outra, simulação, você acumula em torno de 600.000. Você sobe de 513 para R$ 600.000. E isso te daria uma renda de R$ 4.900, quase R$ 5.000. Então, você vê que um pequeno Diferença. reajuste na Uhum. contribuição mensal, não é um valor absurdo, 15% a mais do que você contribui mensalmente, no mesmo prazo, 35 anos, um prazo longo, você tem uma renda muito maior do que é o benefício do INSS hoje de entrada, que é o salário mínimo, né. Então, ele não vai chegar nos R$ 8.000 que o INSS paga no teto, mas já é uma ótima renda para o capital que você, acumulou sem fazer um esforço grande. Qual que é o esforço? O esforço é todo mês você aportar aquele valor, você não sucumbir aos desejos de consumo, né, as oportunidades de viagem, trocar celular, essas coisas. Então, uma pequena parcela mensal do teu ganho, do teu orçamento, você consegue, se preparar para a sua aposentadoria, né. "Ah, mas e 5.000 para mim é insuficiente", então vamos aumentar para 500, Aporta pra mais, né. exatamente, para R$ 700. Você vai, fazer a dimensão do que você quer receber, mas aí, como você falou, Elô, é muito importante a disciplina, você ter o horizonte de longo prazo. Porque vai chegar um momento que você vai olhar para a tua conta e vai ter R$ 200.000 na tua conta, R$ 300.000. E Uhum. aí, né, natureza do ser humano começar a Aí a pensar em o que tentação exatamente. chega, né. Que eu posso comprar? Eu não tenho 300.000, o que que eu posso mas no momento que você decide usar esse valor, você está abdicando de tudo que você planejou, de tudo que você traçou lá atrás. Você abriu Uhum. mão do teu, né, da tua aposentadoria. Então, a gente brinca na assessoria que é muito mais difícil você chegar do 0 ao 100.000 do que você chegar do 100.000 ao 500.000, que a velocidade é muito menor. Mas a partir do momento que você atinge 100, 200.000,
o teu capital começa a crescer numa velocidade muito maior. E aí você tem que ter a consciência que você está guardando aquele dinheiro para uma finalidade específica. Você não pode contar com ele como um valor disponível para você fazer as suas vontades. É o que eu sempre comento, a questão da mentalidade, né, Jean? É descobrir o seu grande porquê. Então, assim, o porquê é aposentar? Ok, mas você quer se aposentar como? Você quer ter que tipo de experiências quando você estiver aposentado? Então, é se imaginar realmente um exercício de imaginação. Se ver no futuro uma condição boa, com saúde, com dinheiro no bolso, com tempo, disponibilidade para poder fazer várias coisas, mas para que de fato isso aconteça, você precisa ter uma ação no teu presente para você construir Exatamente. esse futuro lá. Então, isso é muito importante, né? Você entender o que te motiva a manter determinados hábitos, a manter determinadas disciplina. É, Muita gente, né, a maioria da população, ela depende do INSS. E isso é ruim, né? Porque como nós conversamos aqui, a gente já sabe que o INSS, a conta não fecha. E o fato de não fechar significa que na sua vida isso também vai trazer um impacto, né? Porque por mais que tenha reformas, por mais que aconteça várias coisas que eu acredito que ao longo aí, a gente está falando projeção de 20 anos, realmente vai acontecer, mas nada disso é garantido, né? Você não tem o poder de decisão, né? E você, enquanto investidor, essa é a grande diferença. Você tem o poder de decisão. Você escolhe o fundo. Ah, e se o fundo, de repente, não entregou tudo aquilo que era projetado, ou você, como investidor, tinha como expectativa, beleza, você pula para um outro fundo. Hoje é fácil você fazer essas transição, né? O que poucos anos atrás não era possível, mas hoje em dia sim é possível. Então, isso que é o legal, esse poder de decisão e você falar assim, não, aqui não tá bom, vou procurar um que tá me pagando melhor, e você vai fazendo isso ao longo dos anos, ao longo do passar da sua vida. Só que, para você chegar nisso, você tem que começar, né? É, Você tem que começar em exatamente. algum lugar, você tem que ir juntando lá seus 10, seus 50, seus 100, cento e pouco, 500, enfim, aí depende do teu estilo de vida, do que será necessário para você viver. O que é fato? Custo de saúde, ao longo dos anos, vai ficar mais caro. Dependendo de como você leva a vida hoje, talvez você precise de mais medicação, menos medicação. Não dá para prever isso, mas dá para prever que você vai precisar de grana. Ah, mesmo que você tenha uma vida muito boa, maravilhosa, cuida da tua saúde hoje, chegue super bem, na velhice, ótimo, parabéns. Mas de repente você vai ter netos, você vai ter, pessoas próximas de você que você quer presentear, quer fazer alguma coisa, então você também precisa de dinheiro para isso. Eu escutei uma história da minha mãe semana passada que eu achei tão bonitinha. Ela conversou com uma amiga dela minha mãe, né, já passou dos 70, né? Uma amiga dela de infância, e ela falou assim: Olha, Nene é o nome da o apelido da minha mãe. Chamei minhas netas aqui e falei que eu ia dar o dinheiro, emprestar dinheiro para a vizinha. E daí as filhas ficaram tudo, desculpa, chamou as filhas e falou que ia emprestar dinheiro para a vizinha. E as filhas ficaram tudo ouriçadas, né? Falou, mãe, você tá louca, na sua idade emprestar dinheiro, que é isso? Vai viver, vai viajar, vai fazer outra coisa. Enfim, mas ela bateu o pé, fez esse encontro familiar, chamou as filhas e os netos e falou, né? A história era essa, que ia emprestar dinheiro para a vizinha. Só que era uma brincadeira da senhora. Por quê? Na verdade, ela pegou parte de uma grana que ela tinha separado, né, para a idade dela, na aposentadoria dela, e comprou, deu dinheiro para comprar, para cada neto comprar um carro. Então, olha que interessante, né? É, Você pode ser essa avó do futuro, né? Presentear alguém que você ama. Então, assim, é o que faz sentido para você. Talvez para você fale assim, nada a ver essa história, tudo bem. Mas para algumas pessoas pode ser uma história inspiradora, falando, nossa, eu quero ser essa vozinha que eu vou presentear meus netos, que eu quero tem essa demonstração de afeto, quer demonstrar afeto dessa forma.
Mas aí, para isso acontecer, tem que ser como amiga da minha mãe. Tem que passar por uma fase de acumulação para depois, de fato, você conseguir distribuir, né? E isso é muito interessante, porque ah, o que está acontecendo também é que, às vezes, as pessoas na fase da vida, quando é para acumular, não acumula. E daí depois fica com aquela dificuldade de distribuir, né? É, como eu comentei com você aqui, né, Gia, um caso de uma outra pessoa, é um idoso ajudando um outro idoso, né? Ou Uhum, seja, os dois não acumularam diferente na condição ou na expectativa necessária para manter um padrão de vida, e as pessoas, os idosos têm que trabalhar mais e ainda ajudar, de repente, a mãe, que também é idosa, né, ajudar financeiramente para se manter. Isso é uma realidade, né? Isso acontece em muitos lares no Brasil. Então, você projetar, você ter essa educação e realmente guardar para esse futuro é muito importante. E se hoje você não tem condição disso, talvez seja hora de você repensar. Falar assim, poxa, onde eu tô, o que eu trabalho, o que eu faço? É, né, de repente você se vê em um outro lugar, trabalhando em uma outra, num outro ramo, ou empreendendo, enfim, tem N caminhos, mas que realmente você consiga ganhar mais ao longo do tempo para melhorar essa capacidade de poupança e, consequentemente, melhorar a tua projeção de futuro. Então, uma coisa está muito interligada na outra, né? Mas essa visão do planejamento ao longo do tempo, de longo prazo, é muito importante pensar hoje, porque exato. toda ação tem uma consequência, né? E isso não é uma fala para botar medo, mas é uma fala para botar conscientização. Fala, poxa, tem um caminho, né? Tem um caminho a seguir, não dá para pular etapas, né? E aí, essa é a minha mensagem aí hoje, Jean, Uhum. sobre esse papo do INSS. Se você Uhum. quiser E comentar e mais co alguma e coisa. como é um horizonte muito longo, né, muito um objetivo muito distante, as pessoas sempre pensam assim: "Ah, eu tenho tempo para começar depois, eu posso começar depois", e acaba sempre procrastinando. E isso vai chegar num ponto que já vai ser muito tarde para ele começar. Então ele vai precisar despender de muito dinheiro. E como você falou, às vezes o objetivo não é especificamente a aposentadoria. Às vezes ele pretende: "Ó, com meus 55 anos, com meus 60 anos, eu pretendo empreender em algo que eu já trabalho", vamos supor, eu trabalho, sei lá, com alguma atividade, e ao meus 55 anos, 60 anos, eu quero ser consultor, eu quero abrir uma consultoria, quero abrir uma, sei lá, um comércio físico, né. Então, você se preparar para você montar, não apenas para você guardar dinheiro e viver com a renda do dinheiro, mas às vezes empreender numa área que você queira. Eh, e muitas pessoas elas imaginam, que na velhice, o custo de vida vai diminuir. "Ah, não tenho mais filhos para sustentar, não tenho mais um gasto, né, eu vou precisar de menos dinheiro". Mas quem garante que lá na sua velhice você não vai precisar de mais dinheiro? Porque às vezes, eh, um gasto com saúde, todos a gente, imagina que todo mundo vai ter, né, conforme o nosso corpo vai se desgastando, a gente vai precisar de cuidados melhores, né. E a nossa expectativa de vida, o brasileiro, ela está aumentando, né, hoje a média é de 76 anos, é maior para mulher, 79, e menor para homem, 73. Mas com o avanço da medicina, dos tratamentos, tudo, a expectativa de vida está aumentando. Então, quando você chega nos seus 60 anos, você se aposenta, dependendo de uma renda de, INSS, né, de previdência pública, e ela começa a ser insuficiente para manter um padrão de vida básico, não digo o mesmo padrão que você tem hoje, mas um padrão de vida, digno, básico, você começa a ter, às vezes, possivelmente, outros problemas de saúde, né. Uhum. Tem uma pesquisa recente que ela mediu o índice de estresse financeiro nas pessoas que não têm reserva financeira. E ela é em torno de 70% das pessoas. 7 em cada 10 pessoas que não têm, reserva financeira, passa por um índice de estresse de médio a alto, né. É muito maior do que as pessoas que têm dinheiro, para se socorrer em emergência. Então,
a falta de dinheiro, a falta de condição financeira para manter o teu padrão, para custear o teu sustento, o teu padrão de vida, ele pode implicar em outros problemas de saúde mental, né. Exatamente, isso é verdade, Jean. Por isso que a gente sempre tem que buscar o equilíbrio, né? E o equilíbrio, no meu ponto de vista, eu como na visão de planejadora, é assim, você cuidar do teu futuro, mas também cuidar do seu presente. Então, é, quando você e cada um tem o seu, não tem uma fórmula mágica, faça isso e aquilo e vai dar certo. Não, você tem que Uhum, observar o que funciona para você. Agora, o que de fato os números trazem, e é uma questão lógica, é que se você não cuidar do seu futuro, esse futuro também não vai cuidar de você, né? uhum, Então, é importante guardar dentro da tua condição, dentro do teu poder de dinheiro ali, mas realmente pensar. E não depender do governo, porque o governo, para o governo você é apenas um número. Ah, tá vivo, tá exatamente. morto, né, encerrou, né? Uhum, E isso é muito ruim, porque realmente é um número. Então, quem realmente vai cuidar de você é você mesmo. Vou projetar a minha aposentadoria, vou projetar as minhas metas quando eu tiver mais disponibilidade de tempo, mas com dinheiro. Porque as pessoas, assim, né? O que que é o ciclo da vida? Quando a gente é jovem, a gente às vezes não tem tanto dinheiro porque trabalha muito, né? Então, tem essa questão. E você, quando está aposentado, você tem tempo, mas aí você também precisa de dinheiro para você curtir esse tempo. Senão, uhum, sei lá, você vai ficar o dia inteiro em casa, e vai morrer entediado, né? Vai, uhum, vai ter uma questão, às vezes, até de saúde mental. Então, esse equilíbrio, né, do que você precisa. O tempo é o que vai fazer diferença quando a gente está falando de planejamento de aposentadoria. Então, quanto mais cedo você começar, mais chance você tem de ser uhum, bem-sucedido ao longo da sua jornada. E quando você equilibra financeiramente esse teu futuro com o teu presente, é match, dá certo. Só que exatamente. precisa da disciplina. E a disciplina, junto com o tempo, é o melhor é o néctar da vida, porque você vai ter Uhum, qualidade, você vai ter dinheiro, você vai ter disponibilidade de tempo para fazer muitas coisas que talvez hoje você não tenha. Mas se você não olhar para esse futuro, você não vai ter nem hoje nem amanhã. Por isso que é uhum. um assunto tão importante de a gente trazer aqui, né, Gia? E a tranquilidade que isso te dá ao longo do caminho também, né. Você Aham. quando você recebe essas notícias que a previdência sofreu um Um rombo, rombo. né, que está aumentando, que ela pode explodir, que ela pode não, existir até 2060, você está tranquilo, você está eu estou me preparando para a minha velhice, eu já estou fazendo a minha reserva. Então você dorme melhor, você tem, um dia a dia melhor, sabendo que o teu futuro está sendo construído, que você não vai depender daquela previdência pública na sua velhice, né. Isso é verdade, é o sossego. Exatamente, a paz. É a paz. Mas já acho que por hoje era isso. Muito obrigado mais uma vez aqui por esse bate-papo gostoso. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, tanto o meu como o do Jean, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Por favor, se inscreva. Toda semana a gente está trazendo um assunto quente do que está acontecendo no mercado financeiro. E você também pode deixar sugestões aqui nos comentários de coisas que você gostaria de ver por aqui também, tá bom? A gente fica por aqui e até breve. Obrigado, Elô, até mais. Boa Até tarde. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.